Vixe, gente, tô vendo, ouvindo aqui um trecho, finalzinho já do vídeo, mas eu não vou dar o spoiler para vocês. Gente do céu, as coisas que ele tá contando aqui sobre invocação, pode falar? O pessoal que chama os reptilianos negativos para fazer acordo com eles, eles usam aquelas símbolos, né, de magia para atrair esses reptilianos. É um negócio muito doido, gente. Peraí, deixa eu dar uma paradinha aqui, mas não é isso que eu vou estar comentando com vocês agora. Isso deixa mais para o final do vídeo. Vamos começar do começo, tá? Então é o Corey Good, abril de 2019, parte 2, seres intraterrenos. Vamos começar lá do comecinho. Hoje eu não consegui pegar o horáriozinho que ainda tá bem claro, que o sol tá forte. Então eu vou ter que colocar mais uma lâmpada aqui. Deixa eu lá pegar. Bom, deixa eu ver aqui. Ai, sei lá. Vocês acham que precisa de usar símbolos de magia para chamar esses reptilianos negativos? Que esse pessoal aí da Cabala, né? Cabala não é Cabala do bem, não. Existe uma Cabala antiga aí que estuda a espiritualidade, que tem a ver com a árvore da vida, sabe? Negócio muito legal que estuda a flor da vida, a geometria sagrada. Existe essa cabala, mas é uma outra cabala que dizem negativa. Então, vocês acham que precisa de ritual? Eu acho que, na minha opinião, né? Porque nos meus vídeos eu vou falar muito o que eu acho, tá, gente? Porque aí vocês pensam aí com vocês também. Fico pensando, né? Talvez sejam seres interdimensionais, né? Seres do plano astral. Sabe, aqueles que o pessoal antigamente chamavam de demônios, né? Porque já repararam que esses reptilianos, eles lembram muito o capeta, né? O diabo, né? Aqueles reptilianos esquisitos, aqueles que eles dizem que são do mal. Que tem cauda, né? Tem uma aparência bem agressiva. Não lembra aquelas histórias dos demônios? Será que esses seres aí, acho que sempre teve gente que viu esses seres, viu? Aí eu fico pensando, talvez sejam esses seres, eles sejam do plano astral, de uma outra dimensão, não sei. Será que a sensibilidade do ser humano está aumentando? Ele está entrando mais em contato com esses seres? Ou o ser humano sempre entrou em contato com esses seres, mas antigamente, se a pessoa começava a falar sobre isso, diziam que a pessoa era maluca, né? Que não é muito diferente, né? Porque esses contatados aí, esses informantes do programa espacial secreto também são chamados de malucos. Olha, está falando mais ou menos isso aqui. Isso que eu tô falando no vídeo, ó. Então, tá falando aqui das culturas humanas que falam sobre seres intraterrenos. Então, gente, seres intraterrenos, né? Pode ter os bons, né? Que são esses que o Corelud fala, né? Os Anshar, né? Que ele diz que eles são do nosso futuro, bem milênios na nossa frente, somos a nossa raça mesmo mais evoluída. E pode ser que tenha também estes reptilianos negativos que de vez em quando eles aparecem para algumas pessoas, né? E como eles são muito estranhos, essa aparência assim, muito, né, de répteis. Então tem gente que acha que eles são demônios, né? Pode ser. Ou pode ser que eles sejam seres interdimensionais também. Ai, gente, esse cordinha do meu óculos me perturba. Então, vamos ver. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos comentar esse vídeo. Começar do comecinho. Bom, então... Gente, é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo.
Então, né, não sei. Talvez eu fiquei um pouquinho meio atrapalhada. Mas vamos lá. Então, eu já comecei, no outro vídeo, eu já comecei falando. Vai ser meio complicado porque eu vou ouvindo e vou comentando. Peraí, deixa eu ver um pouquinho. Então, o Corey Good aqui tá... Não vou dar detalhes sobre o programa, porque daí vocês podem ver no link, tá? Ele tá sendo entrevistado por 2 rapazes. Estão emocionados com a presença dele. Então... Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Como eu já disse, eu não acredito 100% em tudo que o Corey Good fala. Eu ainda acho que ele não é uma pessoa que está servindo fazendo um trabalho aí para um poder maior, não bem intencionado, sabe? Eu acho que não. Mas eu não sei, sabe? Porque, como eu já falei desde o meu primeiro vídeo, embora eu acho que ele não tem intenção de mentir, de inventar coisas, né? Que acho que também é meio difícil de inventar tudo isso, gente. Mas nem a J.K. Rowling, que fez todos aqueles livros da história do Harry Potter, nem ela conseguiria inventar tudo isso que ele está inventando, gente. É algo muito complexo, a não ser que seja um plano muito bem bolado para criar algum tipo de distração mundial para servir de cortina de fumaça para algum interesse de dominação que tem por trás. Aí já, sabe, é meio teoria da conspiração isso que eu tô falando, né? Se fosse isso, né? Seria alguma coisa relacionada, que eu acho, com a nova ordem mundial. Porque, gente, olha, eu não sou muito adepta da teoria da conspiração, não. Mesmo que nem esse negócio da vacina, o pessoal fala muito contra as vacinas. Eu também não confio muito em vacina. Não naquelas tradicionais, né, contra a rubéola, aquela que faz parte da carteirinha que a gente faz com nossos filhinhos, né, quando eles nascem a gente faz aquela carteirinha para já vacinar eles contra paralisia infantil, tuberculose, né, sarampo, tapora. Não, isso aí não. Essas vacinas aí básicas, antigas, não. Essas eu não tenho, eu não sou tão preocupada com essas vacinas, né? Apesar que ultimamente não se dá para confiar muito na indústria farmacêutica, né? Mas eu acho que o que me preocupa são e até fico aí eu concordo com as teorias aí da conspiração, são as vacinas, essas campanhas, gente, contra a vacina, contra a gripe, contra resfriado, gripe. Parece, de repente, assim, fica aquelas contra dengue, contra picada de mosquito, não sei o que, coisa que, sabe, coisa que não tinha antigamente, gente. Eu lembro quando eu era criança, na minha casa, assim, na época de verão, minha casa ficava de frente com um terreno enorme da prefeitura, que era todo mato ainda, natural. Tinha até tinha uma mina d'água. Era uma depressão assim no terreno, grande, a gente chamava de buracão. Tinha a nossa rua, aí tinha aquela depressão enorme e a rua de cima ficava mais no alto. E lá no meio tinha uma mina d'água, tinha um córregozinho, então você já imaginou? Tinha sapo coachando à noite, eu até gostava de dormir, os sapinhos cantando. E no calor tinha muito pernilongo, mas era picada de pernilongo para todo lado, né? Porque a minha mãe punha aquelas espiral, sabe? Acendia aquela espiralzinha. Eu gostava de ver aquela brasinha ali queimando à noite. A gente não tem noção, né? Eu já tava cheirando veneno e nem me importava, né? Nem passava isso pra minha cabeça que era perigoso. E aí, nunca se ouviu falar que tivesse epidemia de dengue, sabe? Chikungunya, essas coisas. Isso aí tá aparecendo agora. Não se falava nisso, gente. Então, muito estranho isso daí, sabe? Aí eu fico pensando, às vezes fico com as minhas teorias. Não vou muito atrás das teorias aí do mundo da conspiração, mas eu crio minhas teorias também.
Eu acho muito estranho. Então, essas vacinas eu não confio muito não. Aliás, eu não tomo. Não aconselho ninguém a não tomar, né? Porque eu não, sei lá, né? Isso é uma coisa muito de cada um. Eu não tomo, não aconselho os meus filhos a tomarem essas vacinas aí para gripe, nunca tomei. E não, não. Agora, eu tenho coisas assim na teoria da conspiração as minhas ideias batem também com a do povo aí. E isso da ordem mundial, eu também fico pensando, sabe? Porque a gente ouve tanto falar em globalização e essa dominação toda, sabe, que os Estados Unidos têm sobre tantos países aí no mundo, a Rússia de um lado, os Estados Unidos do outro, sabe, é sempre essa competição, já faz tanto tempo, gente, que é isso, essa competição, os dois competem para ver, é como se eles tivessem dividido o mundo para eles, né? Então acho que isso daí com o tempo caminha para isso. Vai chegar uma hora que vai ter só dois governos no mundo, que é esta a ideia deles. Você pode ver. A ideia dessas potências é chegar num ponto que tenham pouquíssimos governos no mundo. E que o mundo seja governado só pelas superpotências. Essa é a ideia, porque, gente, já é assim. Já é mais ou menos assim. As superpotências já ditam as regras do jogo econômico. Que a economia que manda em tudo, né? Agora, ultimamente, não vê que o Brasil, os Estados Unidos tá mandando na gente aqui, vocês podem ver. Então, quase pegou o Brasil e jogou numa guerra contra a Venezuela, coisa que nunca passou pela nossa cabeça. Entrar numa guerra, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, nunca passou isso. Nós nunca tivemos interesse em bater de frente com nenhum país, entrar em guerra nenhuma, mas vocês verem como o governo dos Estados Unidos influencia aqui a América Latina. Então, a gente vê que tem toda uma. Que existe já uma intenção por trás da política mundial, da economia, de que alguns poucos países mandem no mundo inteiro. Até que a ideia deles é que vai chegar num ponto que vai ter só um governo. Mesmo essas. Vocês já repararam como tem aparecido na internet, vocês que ficam aí no YouTube, já repararam? Como tá aparecendo, assim, muitos vídeos aí de vários canais, falando sobre viagem no tempo, né? É um negócio, gente, tem um lado ridículo, né? Que toda hora tem alguém que viajou que veio do ano 2053, 2075, assim, toda hora tem um. E todos ficam falando que lá na frente, no futuro, é um governo só. Tem um governo só. Inteligência artificial e um governo só. Agora parece que não estão falando mais tanto da inteligência artificial, mas estão falando ainda de um governo só. E quem vocês acham que sempre teve esse interesse, que sempre fez tudo para mandar em todo mundo? Então, aí eu fico pensando, gente, falo para vocês, olha, eu não acho que o Hollywood é uma pessoa mal intencionada, mas ele é americano, né? Ele fala desse programa espacial secreto americano. Você já parou para pensar? E se não tiver programa espacial nenhum? Assim, do jeito que ele fala, né? Pode ser que tenha mesmo. Eu creio que há mesmo um avanço tecnológico aí que eles estão escondendo do mundo. Eu acredito sim. Porque tem muitos interesses, né? Não tem aquele ditado que fala calar para reinar? Então, né? Porque inventa-se lá um avião que não é captado por radares, que viaja centenas de quilômetros por hora, que atravessa o mundo de um lado para o outro rapidinho e pode mapear países, tirar fotos, fazer vários tipos de sondagens, entrar no espaço aéreo de um país, entrar e sair rapidinho,
sem ser captado por radares. Ou até ser, mas aí ser confundido com um objeto não identificado. Né? Então, não sei, pode ser que tenha mesmo esse programa espacial secreto, pode ser. Mas será que é tão assim como o Cory Good fala? Será que a mente dele, será que ele não foi condicionado para isso não? Porque eu não sei, eu não acho ainda, gente. Porque se o dia eu achar, se eu tiver certeza na minha intuição que realmente ele está querendo enganar, que ele está a trabalho de um governo aí oculto que quer mandar no mundo todo, se um dia eu achar isto mesmo, eu falo. Mas até agora eu não consegui ainda entender completamente. Não consigo ainda achar isso, sabe? Eu acho que ele não está de má intenção. Mas ele poderia muito bem ter sido condicionado para falar tudo isso que ele fala. Pode ser hipnotizado, a mente dele ter sido treinada para isso. Ele mesmo não falou que ele ficou anos e anos dentro desse programa Milab, esse tal de Milab, que eles que é um programa aí do militar que sequestra jovens, adolescentes, leva lá para um local e fica treinando a cabeça deles, o mental deles. Então ele mesmo já disse que ele achava que ele acreditava que ele estava lembrando de muita coisa mesmo, assim, como tinha acontecido. E depois de um trabalho interno, ele disse que faz meditação, terapia, teve ajuda também dos maias, né? Os maias são seres, eram os antigos maias aqui do nosso planeta. Aqui, você sabe que a civilização maia sumiu, ela sumiu de repente, muito estranho. Tem lá as pirâmides maias, né? Os restos da cidade dos maias, né? Mas foi como se eles tivessem desaparecido, né? Isso daí, né, dá boa história também, né? Isso aí dá boa história. Mas, segundo o Corey Good, esses maias foram embora, foram embora daqui do nosso planeta, voltaram para o planeta da onde eles tinham vindo. Sabe aquela história que os espíritas falam? Que seres de capela foram expulsos de capela, seres rebeldes foram expulsos de capela. Então, eles foram seres que vieram de capela, reencarnaram aqui no nosso planeta para ajudar a evolução do nosso planeta. Porque lá no planeta deles, eles estavam atrapalhando. O planeta deles era muito evoluído tecnologicamente e também já tinha uma grande parte da população que estava também desenvolvida moralmente, mas eles estavam atrasados. Alguns seres, né? Assim, uma porção, né, da população estava atrasada. Então, o que a inteligência universal fez? Isso eles falam. A justiça universal, a inteligência universal. Pegou esses seres e distribuiu ele em outros planetas. Diz que vieram seres de capela para cá, porque para o planeta deles eles estavam atrasados, mas aqui eles estariam adiantados, então eles ajudaram aqui. Inclusive diz que os faraós, por exemplo, isso são os espíritas que dizem, as dinastias do Antigo Egito, os primeiros faraós eram seres de capela encarnados aqui no planeta Terra. Então diz que os maias também tinham vindo de outro planeta para cá. E eles passaram um tempo aqui, né? Experienciaram um bom tempo aqui no nosso planeta e retornaram, já bem evoluídos também. E diz que eles têm, pelo que eu percebo, pelo que ele fala desses seres, eles têm muitos dons de cura. E diz que esses seres ajudaram ele, né? Esses maias ajudaram ele a ir limpando a mente e retomando as recordações reais, porque no começo, quando ele começou lá no Gaia TV, ele contava aquelas lembranças dele e ele achava que era aquilo mesmo. Depois, com o tempo, ele percebeu
que aquilo que ele lembrava era só 70%. Na verdade, não era bem tudo que ele achava, tudo que ele lembrava era 70% só. Então diz que agora muita coisa está vindo, mais recordações estão vindo, e ele entendeu que existiam lembranças reais e lembranças implantadas. Me lembrei, sabe, daquele filme Caçador de Androides? Não tem aquela moça, a garota, né? Que faz o par romântico com o Harrison Ford. Então ela é uma androide. E lembra que ela achava que ela tinha tido um pai, uma mãe, que ela lembrava dela andando de bicicleta, toda aquela lembrança que ela tinha. E depois ela descobriu que eram lembranças implantadas na mente dela. Ela não tinha tido infância, ela era um androide, era um robô, né? Uma inteligência artificial. E aquelas lembranças tinham sido implantadas nela, né, pela pessoa, o criador dela, para ela se sentir um ser humano, como um ser humano normal, comum. Mas não era só lembranças implantadas. Então ele diz que esse projeto, esse Milab, eles fazem isso. Eles, para confundir a pessoa, para quando essas pessoas que ficam esse tempo trabalhando dentro desse projeto Milab, né, que são forçados, né, lógico, eles são devolvidos novamente para a família deles. Eles passam por um processo de apagamento da memória através de produtos químicos, e também são implantadas lembranças falsas. Então ele demorou muito tempo um bom tempo, ele fez muito trabalho psicológico, meditação, trabalho com terapeutas, acho que hipnose, acho que ele deve ter feito tudo. Inclusive até esses maias ajudaram ele, porque ele entrou em depressão, isso tudo ele conta. Bom, mas pensando nisso tudo, né, gente, mesmo assim, eu ainda dou um crédito aí pro Corey Goode, porque eu acho que uma pessoa não conseguiria inventar tudo isso, não. E eu fiquei com uma impressão muito boa dele no começo, sabe? Logo no comecinho, quando eu comecei a assistir os vídeos dele, os primeiros vídeos lá da Gaia TV, me causou uma impressão muito boa. Porque, primeiro que o entrevistador dele, o David Wilcock, afirmou categoricamente e passou muita firmeza, assim, né? E que ele já tinha entrevistado durante anos muitas pessoas sobre esses fenômenos UFO, sobre os OVNIs, sobre as abduções, sobre trabalhos que o governo tem feito com relação aos OVNIs. Então ele, sabe, ele tinha e tem muitos contatos com muitas pessoas, e ele fez um apanhado, sabe, um serviço assim, de tipo Sherlock Holmes. Ele foi fazendo um apanhado de todas as histórias, tudo que iam contando para ele, e muita coisa ele não contou para ninguém, ele guardou para ele. E quando ele conheceu o Corey Goode começou a contar todas aquelas histórias, e muita coisa que o Corey Goode falava batia com o que ele já tinha ouvido antes, né? E não tinha como o Corey Goode ter contato com aquelas pessoas, pessoas que não tinham nada a ver com o círculo de amizades do Corey Goode, não conheciam o Corey Goode. Então, isso aí me ajudou a dar um crédito para as histórias do Corey Goode por causa do David Wilcock. Peraí, deixa eu fechar a porta aqui, que tá pegando som lá da TV da minha mãe, que minha mãe tá assistindo também. Só um minutinho, peraí. Então isso me ajudou a dar o crédito pro Corey, sabe? Confiar um pouco nele, né? No que ele falava, que ele deveria mesmo estar lembrando de muita coisa.
E depois também a maneira como o David Wilcott vai fazendo as perguntas para ele, né? Com certeza, eles devem conversar bastante antes do programa, mas você vê que tem perguntas que são feitas assim, a queima-roupa. Ali, vão fazendo aquelas perguntas e ele vai respondendo de uma forma muito fluida, muito natural, assim, não é como uma pessoa parasse para ficar inventando, sabe? Pensando que agora o que eu vou falar, sabe? É, quando uma pessoa começa a inventar, na verdade a pessoa está mentindo. E a pessoa quando mente, ela cai em contradição e ele não cai em contradição. Tudo que ele vai falando vai fluindo e as coisas vão se encaixando naturalmente. Então, não é inventado, né? E eu penso também que se fosse para ser algo inventado, gente, o cara tinha que ser um gênio para guardar tudo aquilo na cabeça. E também tinha que ser uma equipe. Aí também tem isso. Tinha que ser uma equipe já trabalhando nisso há muito tempo. Ai, meu Deus, meu gatinho tá... Raco, para! Tinha que ser uma equipe trabalhando nisso há muito tempo. Por isso que eu acredito que entra esse negócio dele ter sido abduzido, né, pelo programa lá Milab e terem implantado essas memórias nele. Seria uma equipe, né? Mas mesmo assim, eu acho meio complicado, sabe? Eu acho meio difícil. Então eu acho que deve ter alguma verdade, sim. Sabe, gente? A gente não, nesse mundo não dá para acreditar em tudo 100%, gente. Mas mesmo assim, tem muita coisa assim que me intriga muito, sabe? Por isso que eu tô fazendo esses vídeos, senão eu nem faria, né? Teria preocupação com isso. Ainda mais depois, uma vez que eu vi aí um conhecido aí, maçom, grau 33, que dá palestra, dá cursos aí. Ele, fizeram uma pergunta para ele sobre os achados lá, né? Que estão, aqueles seres, corpos daqueles seres lá, extraterrestres que estão achando lá na Antártida. E aparelhos tecnológicos que encontraram lá, estão escavando gelo lá, encontrando muita coisa lá, né? Que eles chamaram de... São seres que, pela idade, né? Eles fazem os cálculos lá naqueles testes todos, pela idade, assim, é muito antes do Adão, né? Chamado, então, eles deram o nome de pré-adamitas. Acharam aparelhos tecnológicos, acharam os corpos desses seres muito estranhos, alguns com vai de 1,80 m até mais de 2 metros, 2,5 m. E somos seres assim, longilíneos, compridos, né? Parecendo muito com os faraós lá do tempo do Akhenaton, sabe aquelas estátuas do Akhenaton, da Nefertiti? Parece muito, lembra muito. Ixi, os gatos aqui não estão se... Então, minha gente, eu acho que quando esse maçom disse... então, aí esse maçom disse, quando fizeram a pergunta para ele sobre esses achados lá na Antártida, né, nas escavações da Antártida, ele respondeu assim com a maior naturalidade que isso daí, a maçonaria já sabia disso há muito tempo. Então, eita, tá achando ruim, não quer que eu mexa com ela. Então, eu falei, caramba, né? Então, tá vendo quanta coisa que está acontecendo, quanta coisa que está escondida aí do público, das pessoas em geral, né? Mas tem uma elite que está sabendo muita coisa. Então, ou é um plano muito bem engendrado para enganar o mundo, com fazer uma cortina de fumaça aí para esconder essa tal de nova ordem mundial. Mas eu acho que não. Sei lá, acho que é meio difícil. Então, qual é o jeito da gente descobrir? É a gente ir ouvindo os depoimentos, comparando os depoimentos e pensando, gente, a mente do ser humano, ela funciona como uma sonda. Tudo aquilo que a gente quer saber, a gente tem que ficar ali sondando, sabe, aprofundando a mente, pesquisando, que uma hora a gente descobre a verdade. Tudo é assim. Na Grande Fraternidade Branca, eles têm um decreto muito interessante. E eu já usei esse decreto e funcionou para mim. É assim, a gente repetir assim. Eu sou o perfeito conhecimento de tudo aquilo que eu quero saber.
Eu sou o perfeito conhecimento de tudo aquilo que eu quero saber. E a gente mentaliza isto e vai atrás da verdade, vai pensando. Não pode ter medo de pensar. Não pode ter medo de duvidar. Não pode ter pressa de querer aceitar tudo como verdade. Porque a gente simpatiza com uma pessoa que nem eu me simpatizo com o Corey Goode. Acho que parece uma pessoa boa. Mas é porque eu me simpatizo com ele que eu vou tapar meus olhos, né? Porque eu quero saber a verdade. Eu acho que tem uma verdade por trás, sim. Tem, sim. Agora eu quero saber se é mesmo como ele diz, coisa grande, terrível, como ele diz, ou se é um pouquinho menos. Mas que existe, sim, tecnologia guardada, cura de doenças aí que já poderiam estar à disposição da população mundial, que eles estão segurando, mas tudo por interesses econômicos. Os grandes potências estão segurando, né? Eu acredito que tem sim, todas essas coisas que estão tendo um ocultamento, sim, né? Então vamos lá, vamos pesquisar, vamos atrás, vamos estudando aí, tá bom? Então até o próximo vídeo e vamos continuar nesse vídeo, porque vocês viram que vai puxando, conforme eu vou vendo o vídeo, eu vai me puxando a ideia, o pensamento, eu vou falando para vocês. E vocês vão assistindo o vídeo. Eu vou deixar esse link novamente aí nesse vídeo, novamente o link desse vídeo para vocês.